Saudações a todos. Nesta nona parte do curso Como Planejar a Produção Passo a Passo, consideraremos o controle da produção diária direcionado ao cumprimento de metas de entrega e faturamento. Lembramos a todos que treinamentos sobre os assuntos sendo tratados neste curso podem ocorrer tanto de forma presencial como online. Contate para informações de atendimento personalizado à sua empresa. Ao analisar a capacidade de produção de forma matemática, conforme abordado em vídeos anteriores, é possível o estabelecimento de metas de produção, entrega de produtos e faturamento. Os procedimentos para o correto estabelecimento destas metas também foi assunto em vídeo deste curso. Estabelecidas as metas e iniciada a produção, devem existir procedimentos de controle que possibilitem a aferição diária da produção ocorrida, saldos a produzir, revisão de média de produção para o cumprimento de metas estabelecidas, etc. Trataremos de dois diferentes enfoques básicos para o controle da produção. O primeiro, e talvez o mais comum, salienta déficits acumulados de produção ocorrida em relação ao planejado. Consideremos apenas um setor de produção neste exemplo. Aqui temos um calendário com dias úteis somente. Aqui a produção dia planejada em unidades a serem fabricadas. Aqui o acumulado de produção planejada. Aqui a produção ocorrida. Aqui o acumulado de produção ocorrida. E aqui a diferença entre os acumulados planejados e ocorridos. É uma informação útil, mas saber essa diferença apenas deixa muito a desejar sem enfatizarmos o que deve ser feito no dia seguinte, para que as metas mensais sejam alcançadas. O segundo enfoque considera a produção dia planejada, avaliando o saldo a produzir em relação aos dias remanescentes até o prazo limite. O prazo limite pode ser uma entrega de pedido de cliente ou, como nesse exemplo, o final do mês. A produção total a ser atingida é lançada aqui. As 100.000 unidades a serem produzidas no mês decorrem na produção dia planejada, no caso, 5.000 unidades por dia. Os dias úteis totais do mês, calculados pelo sistema ou digitados, estão aqui. Até o final do mês, esses dias diminuem até 1, a data final. A produção dia ocorrida é lançada aqui, resultando em um saldo a ser produzido nos dias remanescentes em relação à meta. A produção necessária aqui é atualizada diariamente e é o resultado da divisão do saldo a produzir pelos dias úteis remanescentes. Por exemplo, se no primeiro dia de produção foram fabricados 4.000 unidades, então o saldo a fabricar é de 96.000 unidades. Havendo 19 dias de produção até a meta, então a próxima produção dia deverá ser 96.000 unidades dividido por 19 dias úteis, igual a 5.053 unidades. Esta é a meta do dia para se atingir a meta mensal. Isto é diferente de saber que a produção deve 1.000 unidades em relação à meta total. Sendo a produção planejada 5.000 unidades, tendo a produção do dia anterior sido 4.000 unidades, dificilmente será possível produzir 6.000 unidades, 5.000 unidades planejadas mais 1.000 unidades de déficit, igual a 6.000. Porém, acrescentar 53 unidades por dia em relação às 5.000 unidades inicialmente planejadas é tarefa possível. Observem outros lançamentos de produção em dia. Se a produção necessária à meta mensal for atingida, esta será a meta para todos os dias seguintes. Para diminuir a produção diária necessária, deverá ocorrer produção acima do valor calculado. Porém, se em algum dia a produção for abaixo da necessária calculada, então a meta para o dia seguinte será maior. As ocorrências sucessivas de produção abaixo do necessário tenderão a colocar a produção dia planejada em patamares impraticáveis. A média em ocorrência nesse exemplo está aqui e não ao lado da produção de cada dia, somente para salientar os cálculos desse segundo enfoque de controle da produção. Obviamente, o primeiro e o segundo enfoque podem ser considerados de forma integrada pelo sistema informatizado da empresa. Sempre lembrando que o ideal é contar com os recursos de planejamento e controle em sistemas informatizados e não em planilhas eletrônicas. Porém, de qualquer forma, controles de produção devem existir. Este segundo enfoque de controle que acabamos de demonstrar deve ser ampliado para os demais setores da empresa. Uma das formas, entre outras que existem, de considerar os demais setores está aqui nesse exemplo, onde está considerada uma meta mensal e não de entrega de pedido específico. O setor final de produção, após o qual ocorrerão entregas e o faturamento, é a base do controle de meta. Os setores anteriores devem atender essa meta. Nesta
maneira de considerar os demais setores, a data inicial de cada um é considerada a partir do setor que abastece. É diminuída considerando os dias úteis de lead time, ou giro entre setores, como algumas empresas denominam. Os dias úteis do mês somam 20, decrescendo até 1 no final do mês. O lead time do setor montagem até o setor finalização é de 1 dia útil. Então, a data inicial do setor montagem será 30 de 10 de 2020. Considerando uma produção balanceada, como vimos em vídeos anteriores, os mesmos dias úteis, no caso 20, serão utilizados para determinar as metas dos demais setores. No caso do setor montagem, a data final passa a ser dia 27 de 11 de 2020. Estes procedimentos são aplicados aos demais setores. Uma ressalva nesse exemplo é que a produção a ser considerada em cada setor é aquela que ocorre sobre os lotes programados para o setor finalização. Como um comentário, lembramos que existem outras abordagens em que se considera a data final de meta igual a todos os setores, no caso 30 de 11 de 2020, assim também a data inicial de cada setor. Nesse caso, é necessário monitorar o lead time pelo estoque de produtos semi-acabados em relação à produção necessária. Lembro a todos que o lead time entre setores tende a ocorrer. Ações para a sua redução devem ser empregadas de acordo aos sistemas Just-in-Time, Lean Manufacturing e outros, mas de acordo à realidade prática de produtos e processos específicos, como já abordamos em outros vídeos deste curso. O que aqui tratamos é uma forma simples de controle, porém raramente encontrada na prática da administração da produção, apesar de seus benefícios. Um caso para ilustrar. Ao iniciar a avaliação de uma empresa voltada à produção para exportação, percebi com esta técnica que pedido de milhares de unidades não seria concluído na data planejada para embarque marítimo. O embarque teria que ser aéreo, com grande prejuízo para a empresa. Estas circunstâncias e a necessidade de produção dia demonstradas à gerência de produção permitiram um plano de ação alternativo com a efetiva conclusão do pedido no prazo planejado. Isto é, em 3 horas de coleta de dados, análise matemática e de alternativas, muitos milhares de dólares deixaram de ser gastos pela empresa. Na prática diária desse controle, é possível também monitorar e administrar a formação de estoques de produtos semi-acabados entre setores. Os setores considerados devem envolver matriz, filiais, terceirizados, etc., e suas conexões com os setores de finalização e expedição. Estas conexões podem ser simples e lineares, como esta desse exemplo, em relação a apenas um setor processo de finalização. Pode também haver mais de um setor de finalização, ou mais de um setor ou unidades de produção para mesmos processos de fabricação, em que as produções diárias somadas abastecem setor ou processo de finalização. Setores intermediários sem vínculo com o setor inicial, que abastecem setor de finalização, como nesse exemplo, ou outros setores intermediários. Setor inicial, que abastece vários setores intermediários, que, por sua vez, abastecerão outros até o setor de finalização, etc. Todas essas peculiaridades devem ser consideradas na elaboração de controles de produção, formatação de relatórios de vendas, programação da produção e efetiva aferição da produção diária ocorrida. Vejamos o emprego desse recurso em um sistema ERP voltado à indústria de manufaturados. No módulo de programação e atualização está o controle de metas. Os saldos atualizados de produção em relação às datas ou metas têm suas médias de produção necessárias calculadas. Esse cálculo pode ocorrer sobre intervalo de lotes de produção ou sobre lote ou pedido específico. Aqui estão os resultados seguindo os critérios do segundo enfoque demonstrado nesse vídeo. Relatório da produção atualizada com as metas de produção diária necessária, saldos a produzir, etc., também pode ser gerado para a impressão. Assim, tudo o que temos apresentado já foi aplicado na prática, tanto via planilhas eletrônicas como, o ideal, via sistema informatizado. A análise, adaptação a cada realidade e aplicação desses recursos deve ser alvo de todos os interessados em melhorar o desempenho da produção sob sua responsabilidade. O próximo vídeo desse curso tratará sobre o cálculo de índices de produtividade e eficiência da produção.